Oi, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui com um tutorial, mostrando pra vocês como é que eu faço as edições dos meus trabalhos. Vou tentar mostrar a edição de um ensaio completo do começo ao fim, desde a seleção das fotos até a parte da entrega da galeria. Então fiquem de olho que eu vou mostrar gravações da tela e a gente vai conversar um pouquinho. Primeiro eu pego a pasta do casal, tenho a pasta dos arquivos em RAW, todos aqui, e eu arrasto eles lá para o Photo Mechanic. Eu sempre começo por selecionar as fotos que estão boas. Depois a gente vai fazer o pente fino, que é tirar o que não precisa. Essa marquinha amarela aqui é porque são fotos que eu selecionei no dia do ensaio que eu enviei na prévia. Então, o que foi na prévia tem que ficar na galeria final. Eu gosto muito de observar o posicionamento das mãos, o que faz sentido. E às vezes a foto, tipo, aqui pra mim não tá perfeitamente enquadrada, mas eu sei que eu posso girar ela e ajustar pra fazer um corte pra ficar um pouco melhor. Essa mão dela que tá mais aberta eu não curto muito, nem a dele ali. Mas aqui eu já gosto de tudo. Então eu já deixei essa daqui selecionada. O movimento do corpo, a linguagem corporal me fala muito, então eu sempre quero que a mensagem que isso me traga seja de leveza. Os pés, quando você dá caminhada, o pé da frente fica totalmente no chão e o de trás começa a subir, aí eu acho que é um pouco mais leve, então eu sempre prefiro essas. E na parte de pente fino é que eu vou ajustar o que fica e o que não fica. Sempre é bom pensar também no casal, o que é aquele momento pra eles, não só no resultado das fotos que é pra gente como fotógrafo. Aqui eu já pedi pra ela olhar pra mim, séria, uma ou outra sorrindo, então mando as duas, que eu queria essas duas, que eu curto muito essas fotos mais sérias. Mas eles são muito alegres, então provavelmente ela vai preferir essa aqui. Eu gosto das duas, eu postaria as duas, né? Ó, eu pedi pra eles fazerem isso, que é colocar o queixo um no queixo do outro. O sentido disso não ficou legal. O nosso trabalho funciona com testes também, mas não ficou bom, então não vai. Rosto feminino, vale lembrar que sempre fica bom quando ele tá um pouquinho mais de perfil, tá? Diferente dos homens que normalmente ficam melhores mais de frente. Porque normalmente as mulheres, quando ficam mais de ladinho, o rosto fica mais delineado, digamos assim. Gosto muito de uns cortes que fazem sentido, aqueles cortes que a gente fica tipo, nossa, faltou um pedaço. Não, é um corte que tudo bem a gente vê só o braço dela, uma parte dele, a gente não fica sentindo falta de nada. Vale eu contar pra vocês um pouquinho aqui sobre a minha escolha dessas fotos que são de corte. Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho um corte na cabeça, do qual eu não estou vendo o rosto dela, tá pra fora a imagem, ela não está olhando pra dentro do corpo, do que está acontecendo aqui, eu não gosto muito que apareça os olhos, porque parece que eu cortei a foto mal feita, não curto essa ideia. Agora aqui eu gosto mais, porque eu tirei os olhos dela, propositalmente ela está pra cá e eu quero que a gente foque pra cá. Porque nós, como seres humanos, a gente tem tendência a olhar pro olho do outro humano. Então, se o olho do humano não tá aqui, o nosso olho vai direto pro assunto principal que está em foco, está iluminado ali, tá bom? Agora, quando tem olho na jogada, aí a história muda. Então, olhando essa foto e essa, o contexto muda completamente. Essa eu deixei, que tá muito legal aqui a roupa dela, como encaixou no corpo dela, ela olhando pra lá, ela pra ele, o corte tá bom e eles estão numa posição muito legal da foto que eu amo. Essa tá perfeita, se não fosse aqui, ó. O rosto dela, a mão dela tá numa posição que tipo, opa, ainda vou fazer alguma coisa, calma aí, então não dá certo. Mas a roupa dela, gente, tá perfeita, mas não vai. Então vocês perceberam que tem muita foto com língua pra fora, rosto não legal, movimento que não fica legal, então a gente tem que clicar bastante nessas horas de movimento pra gente conseguir ter umas fotos mais assertivas, tá? Diferente de outras fotos que a gente faz mais posicionadas, foram cliques mais certeiros, né? E agora a gente vai tirar o que não precisa. Vamos lá, essa parte de pente fino tende a ser um pouquinho mais rápido. Eu vou deixar as fotos um pouquinho maiores pra gente poder conseguir entender um pouco do contexto de cada momento. Dessa parte que começa aqui, a gente já vê que tem 1, 2, 3, 4 fotos parecidas. A gente vai ver o que a gente pode tirar daqui, ó. Essa eles estão andando, ela olha pra trás e brinca. Dessa olhando pra trás, eu tiraria uma que seria essa daqui, porque
os pés deles aqui estão mais bonitos e ainda tem um passarinho ali que eu gosto muito de passarinhos. A intenção é sempre fazer com que o cliente se veja e se ache incrível de lindo. Eles não podem se achar mais ou menos nas fotos, eles têm que estar perfeitos, tá? Essa é a intenção, nem sempre a gente vai acertar, mas essa sempre é a intenção. Acho que de tudo que eu falo aqui, o que pesa, que a gente tem que pensar é sobre o que a gente percebe do casal, o que conecta com o nosso trabalho, o nosso olhar e o que conecta com eles que estão sendo fotografados. Não adianta eu mandar um monte de foto séria pra eles se eles são um casal feliz, de muitos sorrisos e vivem de brincadeira, sabe? Então eu tenho que retratar quem eles são de verdade e colocar isso dentro da minha visão fotográfica. É muito engraçado que eu não conheço a fundo os dois, mas as fotos me traz muito do que eu já percebia deles antes. Então, por exemplo, ela é uma menina muito sorridente, muito alegre. Ele também, só que ele é mais contido. Aí o que me mostra? Ela como uma pessoa alegre, ele aqui é o ponto de paz dela. E ela fica serena com ele. E aqui nessa foto me mostra ao contrário. Ela é a alegria dele. Tá vendo? Essa é a minha visão quando eu fotografo os casais. E eu espero que eles sentam isso também, né? Então eu acho muito importante isso que é de perceber. Eu acho que a gente precisa treinar um pouco a nossa sensibilidade de perceber os outros, de perceber quem a gente tá fotografando. A partir disso eu vou renomear os arquivos. Então, Command M. Aí eu vou colocar o nome deles. John, Andrea. Faço a sequência certa aqui. Renomeou. Fecho. Aí aqui nos arquivos eu vou deletar as que eu não tenho. Tá no meu computador, então só para liberar espaço. Né? O HD tem todas lá. Tirei. Esvaziar a lixeira para liberar espaço. E vamos importar. Agora nós vamos importar os arquivos no Lightroom e vocês vão ver como é que eu faço isso. Seleciona aqui a pastinha e arrasta para dentro do Lightroom. Quando abrir aqui tem a opção de eu importar diretamente com o meu Press. Então vem aqui, seleciono e quando as fotos importarem, elas já estarão com o Press aplicado. Seleciono todas, crio uma nova pastinha. John, Andrea, já veio para cá. Aqui agora a gente vai para o Storytelling, que é essa parte que a gente vai contar a historinha e organizar um pouco a ordem das fotos, tá? É isso, esse é um pouco do pente fino que eu faço em todo o ensaio, todo o trabalho e a organização do storytelling, tá bom? Eu editei algumas fotos aqui já pra vocês verem essa da entrada deles na praia. A gente viu como que faz a historinha, né? Agora eu quero que vocês prestem atenção o que a gente vai fazer agora. Essa luz é a mesma dessa aqui. E pra frente ela muda um pouquinho porque o sol vai aparecer mais, né? Quando eu importo as fotos já com Prest, já fica todas as fotos com Prest aplicado. Tem uma aula no meu curso que eu falo sobre fotografar em Kelvin e o quanto isso ajuda e eu vou mostrar isso pra vocês agora. Porque as fotos ficam equilibradas por igual. Quando você fotografa em balanço de branco automático, cada foto ele vai fazer o balanço dele, o que a câmera entende, né? Um sensor pixel por pixel. Quando você dá um comando para a câmera que você quer aquelas fotos todas no mesmo número de Kelvin do balanço de branco, todas as fotos ficam meio que por iguais. Então, isso vai funcionar agora, que eu vou mostrar para vocês que essa foto aqui está com a configuração pronta e eu vou copiar pelo menos até essa daqui, ó. São 10 fotos selecionadas. A primeira e mais 9. Eu vou sincar as informações, que são essa básica aqui, que basicamente é isso que eu faço de alteração. O Preset tem outras configurações aplicadas, mas tudo que eu mexo basicamente é isso daqui, é o básico, tá? Então eu vou sincronizar e vocês vão dar uma olhada em como ficou. Ó, já está basicamente pronto. Eu sei que tem algumas que eu subo a exposição e tenho que ajustar, como essa daqui, um pouquinho mais de preto. Ó, mas tá basicamente pronto, tá vendo? Sempre que eu preciso alterar alguma coisa, normalmente é exposição, tá? E contraste. Depois que eu faço isso, tem um outro passo que eu dou pra finalizar. Às vezes eu coloco uma máscara, tipo na roupa dele que precisou. Ó, esse aqui o sol já apareceu mais, já tá bem diferente deles. Por isso que tá bem diferente a exposição. Mas a cor eu não precisei mudar nada, tá vendo? É basicamente isso. Essa... e vai ter mais essa. Foi a última dessa sequência que eu copiei a configuração, tá? E aí, tem uma última coisa que eu faço, ó. Nessas aqui todas, tem uma máscara no céu.
Tá vendo? Deixa eu só ver essa configuração, tá em -2. A minha máscara de céu automática aqui, ó, ela é -1. Funcionou bem aqui, mas tá vendo que o mar tá branco? Não gosto assim. Então eu vou lá na do céu e vou adicionar um pincel e vou pintar por cima do mar. Posso passar por cima dele sem problema nenhum. Ó, perfeito. Eu vou ter que tirar um pouquinho só dessa beirada aqui da areia, tá vendo? Ó, deixa só na água do mar ali, ó. Assim, pra mim tá um pouco mais natural. E aí eu vou subtrair eles. Deixa eu só voltar isso aqui, senão vai ficar errado. Que essa é a máscara de subtração. Então, ó, vou selecionar os dois. E pronto, a máscara ficou só na parte do fundo. E aí, ó, como ficou antes e depois. Dá pra ver aqui nessa, quando eu criei a máscara, no cabelo dela, que tem muito detalhe, dá pra ver uma auréola, tá vendo? Eu vou eliminar isso daqui, dessa forma, veio no céu, e eu não posso vir nessa, porque tá vendo que tá em camadas? O que tá por cima vai sobressair. Então eu tenho que fazer um brush acima das pessoas aqui, ó, dessa de subtração. Então eu vou adicionar mais um brush, vai ficar em cima aqui, ó, e aí eu vou pintar as pontinhas do cabelo dela, vai ficar muito mais natural, ó. Gosto muito de deixar tudo bem alinhadinho e eu gosto muito dessa versão. Tá vendo esse grid que aparece aqui? Ó, tem várias opções. Quando você clica a letra O no teclado, ele vai mudando. Então você pode alinhar suas fotos com esse X, basicamente, a cruz. Tem essa daqui que é legal também. Essa daqui que é a regra dos terços. Ela é um pouquinho mais fechada do que o normal. Essa aqui que é a proporção áurea. E tem isso daqui que é a proporção de corte. Tem esse quadrados, nunca usei. E essa regra dos terços mais normal. Tá vendo que os quadradinhos estão mais iguais? Essa são mais quadrados. Mas eu gosto muito dessa. Porque eu sei que o interesse, pensando na regra dos terços, vai estar sempre aqui, nesses ângulos aqui do X, tá vendo? Ou no meio. Então eu gosto muito de alinhar de acordo com isso. Ele me dá um visual melhor. E eu gosto das imagens quando ela tá para lateral, mas eu gosto também quando tá do meio pro lateral, então eu vou centralizar ela um pouquinho só, ó. Tá vendo que o centro das linhas estão no centro dela, então ela está no centro e ele vai para lateral, e isso tem uma comunicação melhor para mim, eu acho mais bonito. Tem exposição que eu só mexo depois que eu faço a máscara, porque às vezes dá essa impressão de que tá super exposto, mas é por causa que falta a máscara. Como exemplo dessa foto que tem o céu aqui. Então, vamos fazer uma máscara e ver como é que fica depois. Céu. Ok. Vamos adicionar o brush. Perfeito. Agora vamos subtrair as pessoas. Vamos ver se ele vai detectar as duas, porque ele tá meio desfocado, mas identificou ele e ela. Então, os dois. Criar máscara. Agora, a gente tem que vir aqui em detalhes para fazer o brush do cabelo. Vamos adicionar um brush. Sempre lembrando que o brush de adicionar para o cabelo tem que ser acima do brush de subtração que você usou para subtrair as pessoas. Isso é trabalhado em camadas. Dá só um aqui na calça dele que tá e na roupa dela também, ó. Às vezes eu faço isso na roupa das pessoas para trazer um pouquinho mais de informação da roupa, tá vendo? E aí, como vaza para fora, no brush, apenas esse da roupa, eu vou subtrair background, que é o fundo e não as pessoas. Olha só, o brush das roupas para trazer mais informação nas roupas e subtrair o background. Então o brush que eu passei que vazou não vaza mais para o fundo, tá bom? Então no fim eu acabei não precisando mexer na exposição da foto, só faltava máscaras, porque sem elas estava tudo muito estourado, o fundo principalmente, né? Olha só. Olha como estava estourado. A gente usa máscara para trazer mais informações, tá vendo? Olha a diferença. Quero contar para vocês por que eu fotografo subexposto. Então essa foto aqui, ela tá sem preste nenhum, eu limpei ela para vocês verem como eu fotografo puramente, né? E aqui eu faço ela mais escura para quê? Para que eu não perca um pouquinho desse degradê que tem aqui no céu. Se eu fotografasse ela numa exposição mais normal, digamos assim, aqui eu já teria perdido todas as informações do céu. Se eu colocar apertando o J do teclado, o Lightroom me mostra onde está estourado e eu não tenho mais informação. Então seria mais ou menos isso. Quando eu fotografo subexposto, eu tenho muita informação no céu.
Essa perda que eu tenho aqui, eu não ligo muito porque é onde está o sol. E nada é mais forte do que o sol, então necessariamente sim, vai estourar. E é muito pouco em comparação a esse tanto de estouro aqui, né? Então vamos lá, eu vou deixar ela zeradinha. Vou aplicar meu pressure para vocês verem como fica. Ele já dá uma limpadinha aqui. Eu edito a foto sempre pensando na pessoa que está aqui. Depois eu penso no céu e trago essas informações de volta, não com a intenção de ficar um efeito HDR. Eu gosto desse preto profundo encostando aqui, tá vendo? Ele não vai encostar 100% aqui porque a curva dessas cores aqui, ela não encosta, tá vendo? Então é mais ou menos isso, gente. Perfeito agora. Diminui um pouco esse branco. Eu gosto da temperatura quentinha aqui. Agora sim a gente vai pro céu e eu vou colocar a máscara do céu. Não trouxe quase nada, vamos ver aqui. Baixar as altas luzes. Olha só, tá claro, bem branquinho lá em cima, mas tá suave, não tá aquele brancão, tá vendo? Ó, a gente tem que tomar cuidado um pouco com altas luzes também, pra não dar esse efeito estranho aqui na ponta, tá vendo? Quanto mais eu puxo, tá vendo? Isso não é legal. Evitem mexer nos brancos puros, porque vai ficar cinza. Vamos usar somente altas luzes e exposição, tá? Então, ó, vou diminuir a exposição. Isso daqui pra mim é um parâmetro do quanto tá bom ou não. Eu posso puxar mais o céu? Posso, mas não quero que fique estranho. Então, volta. Aí eu vou mostrar pra vocês como está antes e depois. Isso pra mim já é bem mais aceitável. Aí eu posso finalizar o tratamento, que quando a gente tá estourado aqui a gente tem uma visão. Se vocês acharem legal, a gente pode ainda criar uma nova camada na pessoa. E aí a gente vai fazer uma coisa que raramente, bem raramente eu faço, tá? Que é fazer uma máscara nele e aumentar um pouquinho a exposição dele. E a gente tem que tomar cuidado em diminuir um pouco as sombras, para dar um pouquinho de profundidade, mas só um pouquinho. Então ficou natural, porque a sombra traz aquela profundidade, então não vai ficar ele muito destacado do fundo. Então você pode aumentar a exposição, diminuir um pouquinho as sombras para dar essa profundidade e colar com o fundo. Isso é uma coisa só. Ó, antes e depois. Não mudou muito, eu dei um pouco mais de profundidade com as sombras, basicamente, tá vendo? Agora, antes e depois. É isso. Então eu tenho iluminação nele, tenho um pouquinho de céu aqui que eu gosto bastante. Quando a gente usa máscaras que não tem muito pincel, que a gente pinta assim, e tem apenas essa inteligência artificial, é muito mais fácil a gente copiar e colar tudo de uma vez e tá pronto, quer ver? Ó? Copiar toda a base que eu faço, mais as máscaras que eu usei de inteligência artificial. Copiar e, com Command V, colar. Basicamente está pronta a foto. Vou ajustar um pouco a exposição, que essa aqui está diferente. Um pouco mais de preto e sombra. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos que eu fiz com sol de cara, que é aquele sol forte, então deixa a foto bem contrastada, o contraste bem forte. Vamos tentar suavizar isso, tá? Subir a exposição aqui já bastante para vocês verem. Eu gosto muito de subir os pretos, tá vendo que dá uma suavizada? E aí eu diminuo a exposição, tá vendo? Ó, o branco aqui eu não vou baixar mais que isso, porque aqui já não ultrapassou do limite, já tá abaixo, já tá dentro. Mas visualmente pra mim aqui ainda tá bem forte, então eu vou usar uma máscara nessa parte da roupa dela. Suavizou bastante. Deixa eu ajustar agora aqui. O olhar dela tá nessa linha aqui, mas eu gosto do olhar aqui na parte de dentro, acho que fica mais harmônico. Eu vou cortar assim. Isso, gente, não tem muito segredo, tá? Essas fotos a gente tem que suavizar de alguma forma, e uma da forma que eu gosto é subir o nível dos pretos e deixar menos preto profundo, e aí dá aquela suavizada legal. Eu evito mexer nas sombras porque tira tridimensionalidade, ó. Se eu colocar sombra, vai ficar muito forte a sombra, tá vendo aqui na areia? E se eu tirar, vai ficar muito opaca, não curto muito. Deixa ela do jeito que tá. Às vezes, tipo, foto noturna, eu dou um pouquinho mais de sombra para dar mais profundidade, e com isso eu elevo os pretos para dar suavidade. Então,
dá aquela profundidade na foto, né? Aquela tridimensionalidade, aí eu suavizo nos pretos para não ficar aquele preto muito pesado. Nessa foto aqui, o fundo para mim tá perfeito, mas a luz neles eu preciso corrigir. Eu vou passar a máscara nele aqui, ó, onde a luz tá incidindo, tá vendo, ó? Suavizou e para mim já tá bom, porque a minha máscara automática, ela é menos 0,50 de exposição. Para mim já ficou bom. Aí o que eu vou fazer é subtrair background, vai tirar a parte do fundo. Terminei de editar o ensaio, quase terminei, né? E aí o que eu fiz? Eu seleciono as fotos que eu gostaria que fossem em preto e branco. E eu sempre gosto de selecionar trechos e não apenas as fotos. Então eu seleciono a cena por completo, como se eu estivesse fotografando com um filme e o rolo inteiro é preto e branco. Não tem como escolher só uma foto preto e branco, né? Então eu selecionei essa cena que eles estão mais no sol aqui, ó. Contraluz, que pra mim o contraluz mais bonito é preto e branco. E aí selecionei essa parte da árvore também, essa parte do beijo deles juntinhos e fui até aqui. Pronto, aí depois tem essa parte final aqui deles mais distante, uma coisa mais poética, gosto também de preto e branco e selecionei tudo isso. Eu seleciono e crio uma cópia virtual. Eu já fiz aqui e aí eu vou fazendo uma aqui pra vocês verem, tá? Deixa eu pegar essa dela aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito, criar cópia virtual. Deixa eu clicar essa dele também aqui. Pronto, criei cópia virtual das duas. Você pode criar de todas de uma vez. Seleciona, criar cópia virtual e já vai criar todas, tá vendo? Pronto. Aí você seleciona as cópias. E aí você vai para o Develop, que é onde você faz a revelação, edição. Você aplica o Prest preto e branco. O meu ele já é pronto para ele se encaixar no Prest colorido. Então eu edito colorido, preto e branco é só aplicar. E aí eu faço o sync das imagens. Então a única coisa que faz a diferença aqui do preto e branco é o tratamento de perfil, né, o profile, as curvas, o mix de preto e branco e o color grading, que é para tirar o da cor, que aqui tem um color grade de cor e no preto e branco tira, né? Então eu vou sincronizar e automaticamente a outra foto também já está preto e branco. E agora a gente vai exportar. Tem aqui, ó, 344 arquivos que resultou desse ensaio. E aí eu seleciono tudo, Shift Command E no Mac para exportar. Vou até a pasta do casal. Eu já fiz a pastinha, ó, DNG e fotos. Eu vou exportar as fotos em JPEG, coloco, o meu nome, o nome do casal, JPEG. Isso aqui eu desmarco, não deixo esse número e deixo em 300 de resolução por pixel, por polegada, tá? Isso é importante vocês marcarem que tem apenas contato e copyright, que é as informações do fotógrafo. Então tem como você editar seu e-mail, seu site, telefone. Isso vai ter tudo dentro das informações da foto. E é isso, porque se você deixar copyright ao metadata, todo o metadata, é possível a pessoa pegar seu arquivo JPEG, colocar em alguns sites e ver tudo que você fez de edição e com isso ele vai pegar o Prest que você usa, todas as configurações. Então é uma segurança. Aí o que a gente faz? Exportar. Agora uma parte que eu gosto muito de fazer é exportar todas essas mesmas fotos, mesma sequência, mesmo nome, só que em DNG. O DNG ele é um arquivo RAW
puro, universal. Ele é um pouquinho mais leve do que os originais, mas não perde qualidade. E tem uma coisa a mais, ele vai exportar o RAW e vai salvar essa edição que está aqui. Então, se daqui a 10 anos eu quiser pegar essas fotos em RAW para editar, eu tenho elas para editar, mas eu também tenho a mesma edição que eu usei nas fotos originais exportadas no JPEG que eu mandei para eles. Aí você faz a alteração, DNG e exportar, acabou. Agora eu vou criar a galeria para vocês e eu uso a Pixelu. É uma plataforma muito incrível que tem galeria, tem como você fazer álbuns. E a Pixelu é da Smart Albums, tá? Ou a Smart Albums é da Pixelu. E lá tem como você fazer slides também. Hoje eu vou mostrar para vocês a galeria e agora aqui no finalzinho do vídeo tem surpresa para vocês. Vamos criar galeria. Já venho aqui e coloco o nome deles. John, Andréia. Deixa eu ver se o John tá certo. Tá, perfeito. A data, 25/6. Eu desmarco Web Resolution porque as pessoas podem baixar as fotos para resolução de internet, em baixa para usar, e não vão baixar a original. E hoje em dia você pega essa foto original e você posta em qualquer lugar sem problema nenhum, porque não é muito pesada. Especialmente porque eu uso um detalhe que eu vou contar para vocês agora. As fotos foram exportadas e agora o truque que eu tenho aqui para mostrar para vocês é isso daqui, ó. Tá vendo esse aplicativo? JPEG Mini Pro. Gosto muito dele, paguei por ele e ele é muito bom. Por quê? Ele diminui muito o tamanho dos arquivos JPEG e não perde qualidade nenhuma. Então toda a pasta JPEG eu seleciono as fotos e jogo aqui, ó. Finalizado, ele liberou mais de 1 GB de foto e olha quanto resultou aqui, vendo? E aí eu vou subir minhas fotos arrastando para dentro da galeria, ficou azul no fundo, soltou. Eu, como embaixador da Pixelu, tenho uma surpresinha para vocês, que aqui na descrição do vídeo vai ter um link para vocês clicarem e fazerem a compra com desconto. E para conseguir o desconto tem que ser por esse link e também usar o código que está aparecendo aqui no vídeo e também vai estar na descrição. Então usem o link e o cupom de desconto para vocês terem 15% de desconto na compra do pacote que você escolher, tá bom? Finalizou a importação das fotos, então a gente vai seguir para o estilo e abrir a galeria. Eu gosto muito de usar essa página inicial, London, que fica a foto inteira. E eu vou trocar a imagem. A que eu mais gosto, sem dúvida, é essa, gente. Sem dúvida. A bolinha, você ajusta o ponto central da foto que você quer que apareça na tela. Aí a galeria, a partir de agora, está publicada. A gente copia o link para enviar para o cliente. E a gente pode visualizar também como ficou. Aí a pessoa pode abrir, foto por foto. Ela pode fazer download da foto individual ou fazer download da galeria completa, ó, todas as imagens. Vamos ver um pouquinho deles recebendo a galeria? Pedi para eles gravarem, gente. Vamos ver como é que ficou isso. Recebemos aqui, gente, as fotos do Ítalo que nós tiramos na praia. Na praia, no inverno. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Olha essa foto aqui de introdução já. Eita, glória a Deus! Nossa, vai ter muitos nossos nesse vídeo aqui, viu? Como o cara tem esse insight de fazer foto na praia às 6 da manhã, no inverno? Olha o resultado disso daqui. Uau! Olha essa daqui. Nossa! Produtor de tela essa daqui. Gaivota que voa longe. Essa é digna de um quadro. Essa aqui é um quadro. A gente é leigo como modelo, né? Então precisa de um cara pra ficar... Faz isso, sabe? Senão ia sair fotos, tipo, normais. Mas aí, as nossas estão bem espontâneas. E aí, tipo assim, o cara dá um toque, faz isso, olha pra cá e tal. Aí você vê realmente a diferença aqui, entendeu? Ó, a gente dançando, né? Na sola da bota. Na palma da bota. Essas são as individuais. Nossa, você me humilhou, né? Não. Você humilha todas as pessoas. Não. Olha isso. Ah, que lindo. Aí, ó, as minhas... Não ficaram ruins não, cara. Ficaram belíssimos. Vamos fazer 500 quadros. Vai chamar essa parede de Ítalo. Olha o flare. Olha aqui.
Nossa, que da hora, né? Acabou! Impactados. Olha, impactado. Que tal fazer um álbum? Você é diferenciado, cara. Tchau! Tchau!